Você já parou pra pensar em como o Spotify decide a próxima música tocar em uma sequência? Ou no que ele se baseia para gerar aquelas playlists de mix diário e tal? Bom, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai apresentar sobre o mecanismo por trás desse aplicativo. Primeiramente, você tem que entender sobre o conceito-chave nisso, que são os sistemas de recomendação. Mas o que são os sistemas de recomendação? Bom, eles basicamente são ferramentas que tentam prever e sugerir itens que ele considera que vão ser do interesse do usuário, fazendo isso através de uma identificação dos padrões e das preferências dele ao longo do uso do aplicativo. Assim, tipo, com um catálogo que tem milhões de músicas, o Spotify ele pode usar esses dados como gênero musical, popularidade e similaridade para não sobrecarregar o usuário e ajudar ele a descobrir novos artistas ou novas músicas, sendo um exemplo claro disso a playlist de descobertas da semana que ele sempre gera. Mas não é tão geral assim. Existem diversas abordagens que você pode usar para criar sistemas de recomendação e a gente vai apresentar sobre as principais que o Spotify usa, começando pela filtragem colaborativa, que é uma abordagem que foca nas interações do usuário. O que ele curtiu, que nota ele deu, o que ele comprou, no que ele mais clicou, por aí. Ou seja, ele vai partir dessas informações para uma lógica de que usuários parecidos vão ter gostos parecidos. Ou seja, tipo, o usuário A e o usuário B ouviram as mesmas 10 músicas. O usuário B ouviu uma nova música, então ele vai recomendar essa música que o usuário B ouviu para o usuário A, porque para ele o usuário A vai gostar dessa música também. Ou no mesmo sentido de, quem escuta o artista X também escuta o Y, então ele vai recomendar o artista para você escutar também. Mas como exatamente ela está presente no Spotify? Bom, sendo mais técnico, o algoritmo do Spotify ele vai criar um perfil baseado no seu comportamento, se baseando nas ações e nos seus contextos. Tipo, quais artistas você pula direto quando toca, quais músicas você deixa repetindo, que gênero você costuma ouvir de noite, quais artistas você busca manualmente na barra de pesquisa e por aí vai. Então ele vai comparar esse perfil que ele gerou com o de outras pessoas para tentar identificar padrões e recomendar novas músicas dos artistas. Por exemplo, se você ouve The Neighborhood, Tame Impala e The Strokes na mesma sequência, ele vai identificar, tipo, outras tantas pessoas que ouvem esses três artistas em sequência também ouvem Arctic Monkeys nessa sessão. Então ele provavelmente vai colocar um Arctic Monkeys para tocar na reprodução automática ou vai te recomendar futuramente alguma música do Arctic Monkeys. Além disso, né, o Spotify ele também verifica quais músicas costumam ser escutadas juntas em uma playlist. Ou seja, ele consegue identificar uma similaridade mesmo que elas sejam de músicas de gêneros musicais diferentes, tá ligado? Então, ele vai se basear nessa escolha coletiva dos usuários para identificar uma similaridade e tentar recomendar para adicione essa música na sua playlist e tal. Olá, eu sou Augusto Cavalcante e eu vou explicar um pouco sobre a outra estratégia de recomendação usada pelo Spotify, sendo esta a filtragem baseada em conteúdo. É importante notar que muitas vezes, simplesmente comparar as interações de um usuário com as de outro não terá resultados tão bons assim, pois os usuários podem ter gostos similares em alguns campos, mas muito diferentes em outros. Então, seria necessário aprender um pouco mais sobre as músicas em si e assim usar as características das músicas para saber se o usuário gostaria dela ou não. E é exatamente isso que a filtragem baseada em conteúdo vai fazer. Você vai extrair as características das músicas de alguma forma. Conforme o usuário vai interagindo e consumindo essas músicas, você vai construir um perfil dele, seja por uma série de pesos para diferentes características, ou simplesmente guardar todas as interações com tais tipos de características que o usuário tem. Então, ao analisar se uma música é uma recomendação interessante para um usuário ou não, você vai comparar as características daquela música com as características que você sabe que o usuário gosta. Por exemplo, se o usuário A gosta de funk, BPM alto e músicas alegres, e a música X tem exatamente todas essas características, é de se notar que provavelmente o usuário A gostaria dessa música, correto? Além disso, é interessante saber que quanto mais informações você tiver sobre o conteúdo, melhores e mais relevantes vão ser as recomendações que você consegue fazer disso. Afinal, se a única informação que você guarda é gênero, e por exemplo, você sabe que um usuário gosta de rock, então se essa música é rock, eu irei recomendar para ele, não é um sistema de recomendação bom, porque há uma grande diferença entre as diferentes músicas que compõem o gênero rock.
Mas se quando o autor quiser colocar o produto, ou nesse caso a música, dentro da plataforma, ele precisar preencher diversos campos descrevendo tintim por tintim como é a música, isso gera um atrito muito grande para quem produz esse conteúdo. Para isso, o Spotify vai ele mesmo extrair as características da música. E não são características simples, como somente os metadados, ou quem lançou, quanto tempo tem a duração, quando foi lançada. Não. O Spotify utiliza modelos de linguagem e análise de áudio para obter informações mais complexas, como que arranjos a música usa, qual o BPM, qual a tonalidade emocional e até a narrativa e tema da música e sobre o que ela fala. Assim, você pode construir um perfil de um usuário com informações bem mais específicas e saber até que tipo de música ele gostaria de ouvir. Se um usuário tem ouvido muitas músicas sobre término, por exemplo, você consegue recomendá-lo mais uma música que fala especificamente disso. Agora eu vou falar um pouco sobre Cold Start, ou arranque a frio, que é um problema que aflige muitos sistemas de recomendação. Você pode ter notado que ambas as estratégias mostradas no vídeo requerem a coleta de informações e de interações tanto do usuário quanto das músicas. Então, o que eu posso fazer se essas informações se as informações ainda não estão disponíveis? Ou seja, a música acabou de ser adicionada ou o usuário acabou de entrar no sistema. O Spotify lida com esse problema de diferentes métodos, e eu vou citar alguns deles. O primeiro é usando diferentes estratégias de recomendação. Se você é astuto, você pode ter percebido que ao usar, por exemplo, a filtragem baseada em conteúdo, você não precisa necessariamente que um item já tenha sido avaliado por outros usuários para que você possa ter informações sobre ele, já que o próprio sistema vai extrair essas informações. Mas além disso, há outras formas de recomendações mais gerais que não precisam da interação direta do usuário. Por exemplo, as pessoas tendem a gostar de coisas populares, então simplesmente recomendar as músicas mais ouvidas pode ter um certo apelo. Além disso, para ter mais informações sobre o usuário logo do começo, ao criar uma conta no Spotify, você tem que responder um questionário inicial obrigatório, elegendo bandas e músicas que você gosta. Assim, logo ao começar, o Spotify já consegue ter uma ideia do que você gosta, mesmo que um pouco esparsa, devido ao pequeno tamanho do questionário. Outra coisa que você pode pensar que é besteira, mas ajuda bastante, é que o Spotify possui um mecanismo de pesquisa. E, geralmente, quando um usuário vai baixá-lo, você já tem alguma música que você gostaria de escutar. Então, entrando no aplicativo pelas primeiras vezes, você já tem algo em mente e pode chegar a ele diretamente, e essas músicas que você ouve diretamente vão ajudar a construir o seu perfil, assim minimizando um pouco o grande problema que é o Cold Start. Bom, falando agora do futuro, o que a gente pode esperar que seja aprimorado nas recomendações do Spotify com o avanço tecnológico? Cara, é inevitável que com o avanço da IA a gente possa esperar mais personalização e diversidade. Nisso, é possível citar a aprendizagem por reforço, que é uma técnica que permite com que o algoritmo se refine, né, se aprimore dinamicamente em tempo real conforme o usuário interage, e também o uso da IA generativa, que é a ideia de você ter um DJ assistente virtual com o qual você possa interagir e conversar em tempo real, tornando a experiência mais personalizada, né? Tipo, toca tal coisa, toque tal gênero, por aí vai. Enfim, muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de avaliar o nosso trabalho pelo QR Code ou pelo link na descrição. Valeu!